Na folga do Cruzeiro, Pedrinho recebe Jardim em casa, no interior de Minas. O Leonardo Jardim tá com o Pedro aí nessa casa do Pedro, deve voltar amanhã, né? Na quinta-feira tem a retomada dos trabalhos. Mas Valu, Pedro, Amanda, espectadores aí da Samuca TV. O Cruzeiro no mercado terá aí contratações, desta vez sim, aquelas chamadas pontuais, porque existe uma preocupação do Leonardo Jardim e de todos ali, para que o que está acontecendo agora continue depois da janela e você tem ali algumas opções. Por exemplo, a gente está falando aqui de um zagueiro pela esquerda. Chegar um zagueiro pela esquerda aí não vai atrapalhar nenhum momento que o Cruzeiro vive, né? Chegando um volante, não vai atrapalhar nenhum momento que o Cruzeiro vive. Mais um jogador de beirada, que tem sido aí uma carência no elenco, não vai atrapalhar o que o Cruzeiro vive. Mas o que o Leonardo Jardim não quer é que aconteça o que aconteceu no ano passado. Eu até considero que a janela precisava de movimentos mais firmes, né? Contratações mais importantes de qualificar o elenco. Mas o que aconteceu serve de exemplo para agora, porque a partir do momento em que você faz aquelas contratações e jogadores que foram trazidos aí com um investimento importante, eles tiveram que jogar. Então, todo mundo fala sobre o áudio e tudo e aquilo, mas esses atletas foram entrando no time, né? E um ou outro, um encaixou, o outro não, o outro teve dificuldade de adaptação, isso e aquilo, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, e eu acho que isso é uma preocupação muito correta, porque, é, tipo, claro que o Cruzeiro precisa destas peças aí, mas para a gente também não pensar aqui que, pô, vamos contratar aí mais uns 6, 7 jogadores, é, e não simplesmente, porque se a gente fosse olhar, dá para você fazer 7 chegadas e 7 saídas, mas e aí? Como que isso se tornaria ali pro todo, né? O time encaixou, os caras se fecharam. Então, eu acho que isso dá até um debate muito interessante sobre uma preocupação que existe. E aí, se vai dar certo ou não, se vai faltar ou não, temos que aguardar. Mas eu penso que é uma preocupação muito válida e que realmente tem que acontecer. Porque se a gente for olhar, no ano passado, quem vinha jogando, o meio-campo hoje do Cruzeiro tem um fator novo, que é o Christian, né? A gente tem Lucas Romero que estava, Lucas Silva que estava, Matheus Pereira que estava. Então, é importante e o Leonardo Jardim tem pensado muito nisso. E claro, quando ele está aí com o Pedro Lourenço, né, eles têm aquela conversa, ó, vamos aqui, vamos ali, e é acompanhar. Mas não vejo com sinceridade, a não ser que tenha aí saídas inesperadas, o Cruzeiro fazendo aí mais do que 3, 4 contratações nessa janela, não, viu? Ô Samuel, eu já cheguei a comentar aqui na Samuca TV que eu enxergo essa janela do meio do ano muito mais como uma janela de pontualidade e não de correção de rota. Porque o principal mercado dessa janela, por exemplo, é o mercado do futebol europeu, né? Então você pega um atleta ali saindo de uma temporada já desgastante. E esse jogador ele precisa de um tempo talvez para se recuperar, para se readaptar ao futebol brasileiro. E o que aconteceu no Cruzeiro no ano passado foi uma janela onde o Cruzeiro trouxe muitos jogadores de lugares diferentes, né? A gente tem ali um Wallace e Matheus Henrique que vem do mesmo estilo de futebol, mas você tem um Lautaro que vem de uma outra escola, você tem jogadores que vêm de situações diferentes. Isso acaba também atrapalhando, né, a adaptação do jogador, e são muitos atletas chegando dentro do time e você tem que mexer em muita coisa. Então, eu também concordo com você, e eu até comentei outro dia por aqui sobre o Cruzeiro. Para mim, o número mágico do Cruzeiro nessa janela é de 3 a 4 jogadores, para corrigir ali com pontualidade. Um zagueiro pela esquerda, né? Porque hoje o Jonathan Jesus até faz essa função, mas prioritariamente é um zagueiro que joga pelo lado direito, veio do Ceará, inclusive assim.
Acho que ter mais um cara ali para brigar com o Lucas Romero, né, com os jogadores que estão ali ao lado do Lucas Romero, visto que o Murilo Hickman o Leonardo Jardim enxerga o Murilo Hickman como um segundo volante, não como um primeiro, como ele foi nas categorias de base. E aí o jogador de lado de campo, né? E eu vejo muita gente falando do ponta direita. Porque o cara do lado direito do Cruzeiro hoje é o Christian. E me parece uma preferência do Leonardo Jardim, né? No Mônaco foi assim, e aí já deixando todas as devidas proporções, né? Para ninguém achar que eu estou comparando, é que no Mônaco ele tinha o Bernardo Silva de um lado, como um ponta que sai muito mais do lado do campo para jogar por dentro, e hoje aqui no Cruzeiro ele tem o Christian. Do outro lado ele tinha o Tomás Lemar, né? Que era muito mais o cara da profundidade, de ficar no corredor, e quem faz isso hoje é o Wanderson. Então, a gente tem essa questão com o Wanderson, por ser um jogador que tem ali suas limitações, mesmo ajudando muito o Cruzeiro. Eu acho que o ponta que o Cruzeiro tem que buscar tem que ser um cara para aquele lado, que consiga entregar o que o Wanderson entrega sem a bola e que seja mais efetivo do que o Wanderson com a bola. Então, a janela do Cruzeiro, para mim, no meio do ano, ela é muito mais de complementar esse elenco, de dar uma qualificada, de dar uma guinada, e não de ir lá e contratar assim, embaciada, porque isso acaba gerando desequilíbrio, e a gente viu o resultado disso na temporada passada. Hoje a realidade do Cruzeiro também reforça essa ideia do que o Pedro falou, né, de ser uma contratação mais pontual, mais estratégica também, levando em consideração que o trabalho que está sendo executado aqui tem tido também boas respostas dos atletas do Cruzeiro. É claro que nem todo mundo vai estar nivelado, o ideal é que seria, mas nós sabemos também que esse nivelamento 100% isso é difícil de acontecer, mesmo em clubes que têm o poder financeiro para contratar jogadores tecnicamente que podem ser até nivelados, a gente sabe que dentro do campo a resposta nem sempre tem esse nivelamento, acho que com o Cruzeiro não é diferente. Acho que a gente tem que levar em consideração a questão do Cruzeiro ter esse poder financeiro, mas ter também a responsabilidade, e o Pedro Lourenço preza muito pela responsabilidade financeira do clube, o que também é muito importante nesse momento. Acho que é ajustar o elenco com inteligência, que é de manter o que está funcionando bem e ir atrás somente daqueles setores mais carentes, mais pontuais. Seria até um reforço, pensando até no segundo semestre do Cruzeiro, né? Porque a gente sabe que, assim como o Cruzeiro vai fazer esse tipo de movimento, outros clubes, principalmente aqueles que são concorrentes diretos do Cruzeiro, também vão usar exatamente desse benefício, né, de ter o poder financeiro para poder contratar jogadores qualificados. Eu acho que isso, de alguma maneira, traz para o Cruzeiro não gastar por impulso, já que muitas vezes isso também acontece dentro do futebol, e o Cruzeiro não está fora disso acontecer, ou já aconteceu em algum outro momento. E aí gastar por impulso também compromete a questão do equilíbrio financeiro. E acho que o mais importante que nesse momento que é de trabalhar com a sintonia, com a filosofia de jogo que é o Leonardo Jardim. É claro que isso não traz garantias, mas eu acho que minimiza ali o impacto direto que tem muitas vezes você contratar jogador que não está dentro do perfil do treinador, do estilo de jogo do treinador, e você acaba o deixando como uma peça descarte. Então, acho que isso também não deve acontecer. Vejo um movimento promissor, mas o Cruzeiro precisa, sim, ser bastante inteligente nesse quesito. Até porque hoje a necessidade nossa é diferente da necessidade que nós tínhamos lá no início do ano. Eu acho que, assim, primeiro, né, a gente tem que lembrar, quando vieram Cássio, Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge e Lautaro, a gente tinha, naquele momento, quando esses jogadores chegaram, duas questões. Primeiro, tinha uma necessidade realmente de qualificação no setor de meio campo, tá? Mas eu acho também, e aí até pensando na figura do Alexandre Matos, que era o CEO de futebol, eu senti ali uma certa necessidade de tentar impactar o torcedor do Cruzeiro e mostrar, ó, a gestão agora está mudando, agora é outra coisa, agora é diferente. Aqui contrata a si mesmo, tá? Eu acho que... E aí a gente acabou passando além das necessidades. Eu acho que os jogadores de meio campo, repito, e o Cássio também, tá?
era uma necessidade muito gritante naquele momento. Porque o Anderson estava segurando a onda, mas teve a saída do Rafael Cabral, e no meio-campo o Ramiro era muito questionado, o próprio Lucas Silva era muito questionado àquela altura com o Seabra, enfim. Acho que aí acabou tendo algumas questões que teve um pouco de egocentrismo para mim das contratações e teve necessidade também. Egocentrismo no sentido de, né, aqueles 7 reforços, mostrando as fotos. Repito, para mim o ponto principal era atacar o setor de meio campo e chegaram 3 jogadores. Era um técnico que estava no comando, que não era o técnico da gestão. Você muda tudo. O Pedro Lourenço não quer, essa altura do campeonato, provar nada para o próprio Pedro Lourenço. O futebol hoje do Cruzeiro roda nas mãos de um cara que o Pedro confia absurdamente, que é o Leonardo Jardim. Hoje o diretor de futebol do Cruzeiro praticamente é o Pelaipe, o Pedro Júnior conduz, e todo mundo entendendo muito que o Cruzeiro tem um time formado, e tem mesmo. Eu acho que, à medida que o tempo foi passando, né? Eu que já disse em determinado momento, queria 6 reforços. Eu vou falar para vocês, hoje, limite assim, máximo 3 jogadores, eu penso que deveriam chegar para o Cruzeiro, máximo mesmo assim. E se forem só 2, eu vou falar assim, beleza. Prioridades, Valu, o zagueiro, construtor e um ponta, que seja aquele ponta, né? Que seja capaz de realmente desequilibrar. Mas isso é difícil pra caramba, tá, gente? Independente que tenha dinheiro na parada, é difícil pra caramba. Quando você pega o Flamengo e o Palmeiras, eles têm um assim hoje. Repito, o Flamengo e o Palmeiras têm um jogador assim hoje em alta, tá, pessoal? Tem o Bruno Henrique lá no Flamengo, mas o Bruno Henrique às vezes até tem entrado mais no lugar do Pedro. O Estevão tá vendido, né, pelos lados do Palmeiras, mas eu acho que é isso e não vai chegar um caminhão de reforços e nem precisa, tá? Sinceramente, hoje a maneira que é tratado o futebol no Cruzeiro é bem diferente daquela época, e eu acho também que o time que temos dentro de campo, alguém pode até falar, Valu, mas o time estava encaixado. De fato, a gente tem que cometer essa justiça com o Seabra. O time estava encaixado, mas ele acabou sendo atropelado, Samuca, por uma série de outras coisas. Ele foi atropelado pela necessidade de melhoria do elenco e precisava de qualificação, mas ele foi atropelado também por questões, né? Essa coisa da amostragem, de ter muito reforços, e aí, como é que vai encaixar, colocar isso aí nesse time? O momento agora é outro e pede muita atenção em quem chegar, vai chegar para brigar por espaço e para ajudar. Tem que entrar no entendimento de todos que já estão aí. Porque, tipo, hoje fica fácil para a gente analisar isso, né? Mas naquele momento ali, igual vocês falaram, o time precisava. A gente não tinha como imaginar também que um ou outro fosse chegar tão abaixo, né? Ter uma dificuldade, porque a maioria ali foi contratação que, poxa, agora resolve. E eram carências, né, que a gente apontava, né? A gente apontava ano passado, meio campo precisa, né? Tal, ataque, isso e aquilo. Então, só que isso precisa servir de aprendizado, né? Porque eu até, claro que aqui é um exagero de expressão, né? Mas se tivesse uma garantia de que o Cruzeiro fosse voltar depois dessa parada, nesse mesmo pique, ninguém fosse se machucar, nenhum problema aí mais de suspensão e etc., dava até para pensar em, poxa, não mexe em nada, né? Mesmo que às vezes vai entrar um ou outro ali que vai ter uma dificuldade ali na frente, que é um setor carente, mas mexendo em poucas peças, eu acho que você continua com essa unidade que foi estabelecida, né? E todo mundo, porque o que mais aconteceu no ano passado, né? E isso a gente foi ver só depois, vai chegar um aí pro meu campo, aí o Lucas Silva, nossa, eu vou sair do time de novo. Aí vai chegar um outro, sabe? Começou a ter
de certa forma, natural, uma incerteza em todo mundo, né? Pô, o Anderson vai continuar ou o Cássio vai esperar ou ele já entra de cara, né? Ficou isso. O Mateuzinho, o Wallace, quem mais que foram assim? Caio Jorge, e teve uma dificuldade de adaptação, né? E quem mais entrou? O Lautaro também entrou, né? Já, acho que teve um jogo que foi ele e o Caio Jorge já de cara. Então, começou a se criar muito, e aí teve jogador que ficou do ano passado, da gestão do Ronaldo, o outro que chegou agora. Foi criando esse negócio e o Leonardo Jardim resolveu toda essa parada. O time se fechou, o elenco se fechou. Então, eu vou passar essa janela aí, esperando, claro, né, as movimentações, mas que possa. Acho que se chegar peça dentro desse perfil do Jardim, de que vai entrar no time desde que esteja desempenhando para aquilo no momento certo, e a gente vai continuar com essa base, talvez seja aí o trunfo para o Cruzeiro continuar bem depois, mesmo tendo a parada, né? Ô Samuel, e quando a gente fala aqui de um número reduzido de reforços, não é que a gente está querendo falar que o Cruzeiro já está de vento em popa, que esse elenco do Cruzeiro é suficiente, mas é justamente pensando nessa questão do desequilíbrio, né? De não desequilibrar o time, de não encher o time de jogadores que depois podem dar problemas. Existem posições onde o Cruzeiro precisa sim de se qualificar. O Valu falou dessa situação, né? Envolvendo ali o jogador de lado de campo, o cara mais incisivo, do 1 contra 1. E eu estava até conversando com um amigo hoje, e assim, quem tem esse cara no futebol brasileiro, esse cara já bateu 7 jogos. Então não dá nem para você tentar convencer ele de trocar de projeto. No futebol sul-americano, quem tem tá pedindo uma bala, né? A gente está vendo aí o caso Rinestrosa, que é um atleta que ainda está em desenvolvimento. Eu até cheguei a comparar nessa conversa com um amigo com relação ao Marquinhos, tem uma carreira parecida, surgiu muito novo, passou por vários lugares, ao contrário do Marquinhos, né, aos seus 22 anos, o Rinestrosa tem feito agora a sua temporada de afirmação, mas aí você vê o Nacional pedir 10 milhões em 50% desse atleta. Então, um mercado que está cada vez mais difícil. Acho que o Cruzeiro ele precisa confiar no Leonardo Jardim, e o Leonardo Jardim ele ser certeiro. Então a gente precisa sim desse zagueiro construtor, esse zagueiro canhoto, né? Já que a gente falou no início do programa sobre a questão do Gamarra e o desempenho baixo. Acho que o Wallace começou a esboçar uma recuperação, mas talvez ainda seja muito pouco. O Lucas Romero é um cara que se desgasta muito. Em algum momento vai ser necessário ter um substituto. E aí é o ponta. Eu acho que o ponta a gente não é indispensável. Mesmo com o Cruzeiro tendo adquirido o Marquinhos, é interessante ter um ponto ali para conseguir chegar e, quem sabe, colocar o Wanderson no banco, porque assim, o Wanderson tem desempenhado bem, e até é interessante, é algo que eu penso sobre o Matheus Henrique e encaixa também para o ponta. Se o Matheus Henrique entrar, se recuperar e, por exemplo, jogar na vaga do Christian, o Cruzeiro ganha o Matheus Henrique, mas também ganha o Christian como um cara do banco de reservas. Se o Cruzeiro contrata um bom ponta ali pelo lado direito, você ganha um bom ponta pelo lado direito, que vai ser o seu titular, mas você também tem o Wanderson como reserva que você sabe que é útil. Então, acho que é nisso que o Cruzeiro tem que focar e trabalhar. Mas quando a gente fala de menos reforços do que em outro momento, não quer dizer que a gente acha que o Cruzeiro está perfeito, que esse elenco não precisa de ninguém para chegar, porque precisa. Eu acho que talvez vai ser o diferencial do Cruzeiro para sonhar com uma briga por título até o final do campeonato. Ô Pedro, e alguém também pensando nesse movimento do Cruzeiro e algumas peças, alguns jogadores que possam chegar também para aumentar ainda mais esse nível de competitividade interna, né? Porque a gente sabe, o Cruzeiro deu um exemplo na temporada passada de jogadores que eram titulares, e a gente pode falar até do Willian, por exemplo, que fez 60 jogos no ano. E a gente querer cobrar de um atleta que em 60 jogos ele não pode oscilar. A questão, né, dessa variação, principalmente do desgaste físico. Isso é uma coisa mais comum que acontece em todos os clubes.
Acho que o Cruzeiro tem, sim, um bom exemplo da temporada passada, onde nós precisamos de qualidade. Não dá para a gente pensar num elenco recheado de jogadores, mas que não tenham qualidade. Por isso a gente tem prezado por movimentos inteligentes, que possam, sim, nos ajudar, chegar para ajudar, e não chegar somente para ser uma composição. Porque composição por composição, o mais prático que tem é você olhar para a base e continuar o desenvolvimento dos garotos da base junto ao profissional. São jogadores talentosos, mas que precisam ir se desenvolvendo a cada oportunidade que tem, seja nos treinamentos ou seja também com relação aos jogos. Acho que o Cruzeiro precisa utilizar desse bom exemplo interno, dele com ele mesmo. Porque o Cruzeiro, para ter a intensidade que pede o Leonardo Jardim e para ter a competitividade que quer e gosta o Leonardo Jardim, nós vamos precisar, sim, de jogadores que possam chegar para nos ajudar e, principalmente, ser peças para poder auxiliar o Leonardo Jardim no momento que ele entender ser o ideal para colocar esses jogadores para executar suas funções dentro do campo. Sejam como titulares, sejam entrando no decorrer da partida, mas com certeza, cada vez mais a demanda também ela é exigida. Porque o Cruzeiro tem 2 competições onde vão afunilando cada vez mais e vão exigindo cada vez mais também dos atletas. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, né? Se o Cruzeiro tivesse. Tá, pessoal? É hipotético mesmo. Se o Cruzeiro tivesse acertado aquele movimento com. Deus te abençoe, Samuca. Se o Cruzeiro tivesse acertado aquele movimento com o Flamengo de trazer o Luiz Araújo, eu falaria assim, ó, um zagueiro agora nessa janela. Um zagueiro, mais nada, tá? Porque eu tô muito com o Pedro também, e teve até uma galera ali no chat não entendendo, não é que o Pedro colocou já o Christian no banco para o Matheus Henrique, não. Quando esse Matheus Henrique for recuperado, a gente ganha mais 2 opções, pelo menos, na minha cabeça. Ou dele ser o segundo volante, ou dele poder ser o substituto ali também do Christian. Lembrando que a gente já tem o Eduardo, né? Eu não sei, eu não duvido do Jardim recuperar o Wallace. Do Jardim eu não estou duvidando nada, né? Se ele falar que vai nascer cabelo amanhã, na minha cabeça eu acredito, sabe? Assim, ele tá num momento realmente absurdo no Cruzeiro. E daqui a pouco, em termos de rotatividade, eu não estou falando para depositar toda a confiança nesses jogadores, mas além do Matheus Henrique, a gente pode ter o Japa, pode ter. Estou falando de rotação, tá, pessoal? Citei o Eduardo, o Hickman hoje é um cara que em algum momento pode girar também. Então, é isso, né? A gente vai ganhando opções. Eu estou realmente na expectativa do zagueiro e desse ponta, né? Que o Cruzeiro consiga trazer esses 2 jogadores aí, Samuca.